Bom, você tá vendo esse vídeo e acha que tá com dificuldades para conseguir seu emprego, seu primeiro emprego como deve. Hoje eu vou te contar minha trajetória, como eu consegui meu primeiro emprego e também como que eu saí de um telemarketing e fui direto para o meu primeiro emprego como desenvolvedor. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Diogo Werneck, sou programador aí, vai fazer quase 3 anos e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês mais ou menos como é que foi minha trajetória, como que eu comecei a gostar dessa parte de programação e também vou contar como que eu consegui o meu primeiro emprego. Bom, na verdade, eu comecei a gostar de programação lá no meu início de vida, lá quando eu era criança, não de programação em si, mas eu adorava jogos, adorava computador, adorava tudo que envolvia tecnologia. E, tipo, na minha época, o que mais parecia com tecnologia e tudo mais é a área de programação. Então foi essa área que eu resolvi tá investindo. Bom, fiz o ensino fundamental como todo mundo, fiz o ensino médio, só depois do ensino médio que eu fui pensar em fazer algo realmente prestativo. Talvez isso tenha me atrasado um pouco? Pode ser. Mas de começo mesmo, eu fiz o que todo mundo faz, só vivi a minha vida, ensino fundamental, ensino médio, e fui para a faculdade. Bom, só lembrando que essa é a minha trajetória, pode não funcionar, mas às vezes você tá com algum dilema que eu possa estar falando aqui com vocês, e talvez eu possa estar tirando essa dúvida, fazendo você refletir. Então esse que é o meu objetivo com esse vídeo, contar como foi a minha história, mas nem sempre vai dar certo para alguma pessoa, ou até mesmo pode dar, entendeu? Bom, eu cursei a análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Bom, eu vou dizer, cara, que a faculdade na FATEC, a faculdade em geral, cara, se você vai lá e só faz a aula e vai embora, esquece. Você precisa realmente fazer alguma coisa por fora. Por quê? Lá na faculdade, por exemplo, eu aprendi a fazer if else em todas as linguagens possíveis. Você acha que isso é uma maravilha? Isso é péssimo. Ou seja, de tudo eu só sabia fazer if else em todas as linguagens possíveis. Beleza? Sabe fazer if else. Outra coisa, como é análise e desenvolvimento de sistemas, é uma coisa muito ampla. É para eu ser um analista. E o que eu não queria ser, eu queria ser só programador, desenvolvedor web, que web é da hora pra caramba. Mas é basicamente isso. Eu fui pra faculdade e a faculdade, cara, análise e desenvolvimento de sistemas, se você tá indo só para aprender programação, esqueça. Essa não é uma faculdade de programação, é uma faculdade de analista de sistemas. Analista de desenvolvimento de sistemas, como o nome já diz. Então você não vai estudar só programação, você vai ver bem pouco de programação, né? Se você não estudar por fora, cara, é impossível fazer alguma coisa nessa área. Se você quiser ser um analista, tudo bem. É bom você saber tudo amplamente, porque você vai analisar, vai fazer os sistemas. Então, tipo, você precisa ter a base e você precisa saber o que você está fazendo. Bom, e basicamente da faculdade, cara, é mais isso que eu tenho para falar. A melhor coisa que você pode tirar da faculdade é tanto o networking quanto as amizades que você faz lá. Claro, se são bem escolhidas, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos da faculdade que eles são desenvolvedores também, outros que são designers. Então, cara, você pode fazer muito networking na faculdade. Até com os professores. Tem tanto professor na faculdade que nem só professor é, mas você tem que ir descobrindo, conversando com os caras. Tem professor meu lá que é empresário. Então, por exemplo, é muita boa coisa eu ter contato com eles. Vamos lá, eu quero abordar também os cursos que eu fiz por fora. Cara, vou ser bem sincero. Eu tinha começado na programação aprendendo Python. Python não é uma maneira ruim de começar a aprender. Por quê? Porque Python é muito simples, ele não tem muita sintaxe, ele tem a sintaxe dele é com base em indentação. Então, tipo, você tem que dar um tabzinho a hora de fazer um if, senão não vai funcionar. Ou a hora de fazer uma função, você tem que dar um tab, senão não vai funcionar. Isso é bem chatinho no começo, mas assim, é bom para você pegar a lógica de programação. Isso me ajudou pra caramba. Python, sendo a minha primeira linguagem que eu comecei a aprender, ajudou pra caramba, cara. Depois disso, eu peguei um pouco de HTML e CSS nos cursinhos do Guanabara, cursinho na internet, e o Guanabara, velho, ele é muito bom. Só que ele tem um grande problema que ele fala muito. Então você só vai começar a aprender as coisas lá pra sexta aula. Vai começar a abrir a IDE na sexta aula só. Mas ele é um dos caras pioneiros aí, professores de programação e que todo mundo fala bem. E eu concordo, o cara é muito fera, mano. Mas enfim, o curso que me deu uma virada de chave, assim, que fez eu aprender de verdade, vai aparecer que é meio fora da realidade agora, isso aqui que eu vou falar, mas eu tive que assinar uma plataforma de curso, cara.
e a plataforma que eu escolhi foi a Rocket City. Porque a Rocket City ela é mais atualizada. Tem a Lura também, que é um pouco mais barata, mas eu não gostei muito do que tinha de conteúdo lá, e ela é um pouco desatualizada, cara. O bom da Rocket City é que ela é bem atualizada, ela tem coisas de hoje, por exemplo, sempre tá lançando coisa nova, então é muito bom a Rocket City em si. E foi lá que eu aprendi as minhas stacks que eu sei hoje em dia. Então, por exemplo, Node, React, aprendi todo HTML, CSS, JavaScript lá também. Então, cara, foi uma maravilha, assim. E volto a dizer, cara, sem curso não dá, você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho só com faculdade. É muito difícil acontecer isso. Você tem que dar uma sorte danada ou algo do tipo, mano. Cara, sobre projetos e portfólio, os projetos que eu tenho no meu portfólio, que nem é um portfólio de verdade, eu só uso o LinkedIn por enquanto. Eu até penso em fazer um portfólio, mas um pouco mais pra frente. Mas o portfólio que eu tenho por enquanto é basicamente os próprios projetos que a Rocket City dava para mim fazer. Então você fazia o projeto, subia ele lá no GitHub, que tem o GitHub Pages, que se vocês não sabem, vocês podem subir alguns sites lá no GitHub Pages, de graça, né? E lá mesmo eu subia e postava no LinkedIn com uma descrição bem legal, assim, e é isso. Isso era um portfólio da época. Mas, cara, eu vou para a parte principal agora, que é como que eu saí do telemarketing para conseguir meu primeiro emprego como desenvolvedor. Bom, eu trabalhava numa empresa de telemarketing e eu não sei se você que tá vendo o vídeo tá trabalhando numa empresa de telemarketing, mas se você tá, cara, você é um anjo na terra, mano. É muito ruim trabalhar com telemarketing em si. É desgastante, tem pessoa te xingando todo dia, tem supervisor te xingando todo dia. Não sei se aí tem monitor, mas tem monitor te xingando todo dia, que é os caras que monitoram as suas ligações. E, cara, realmente é muito complicado mexer com esse tipo de coisa. Pessoas assim, eu não gosto muito, por isso que eu vou pra área do computador, cara. Bom, mas basicamente eu tava muito infeliz no meu trabalho de telemarketing. E eu queria muito, muito, muito uma vaga de desenvolvedor, botar a mão na massa. Só que eu não tinha portfólio direito, meu único portfólio era o LinkedIn. Nessa época eu ainda não tinha começado a fazer a Rocket City e basicamente é isso. Meu currículo era técnico em administração, porque eu fiz ETEC e cursando a FATEC. Então, cara, não tinha muito o que eu fazer. Eu devia ter me atentado e feito mais cursos antes de eu começar a entrar pro mercado de trabalho, tentar procurar emprego. Cara, o que eu vou contar agora que eu fiz, que foi muita loucura, mas deu certo, foi o seguinte. Como eu tava com muito tempo, eu tava 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, lá no telemarketing, já tava desgastado, já não aguentava mais, e eu não tinha tirado férias ainda. Aí eu falei, cara, eu não tirei férias, eu tô com 1 ano e 2 meses, se eu pedir demissão, vai pegar as minhas férias, vai pegar meu salário, vai pegar minha rescisão e eu vou conseguir viver um tempinho até eu conseguir estudar para conseguir alguma vaga no meu nível. Nem que seja estágio. Foi muito Deus na vida nossa, porque o que aconteceu? Eu pedi a demissão, na mesma semana surgiu uma vaga de estágio na empresa que eu trabalho hoje. Essa vaga de estágio pedia uma coisa, pedia React e eu acho que era só React. Pedia React e HTML e CSS básico. Aí eu falei, cara, vai ter que ser essa, mano. Apliquei. E daí na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma em que ia ser chamado. Mas, cara, na mesma semana eu fui chamado. Cara, foi muito Deus, porque assim, nenhuma sorte do mundo ia conseguir fazer dar isso, tá ligado? E nessa mesma semana eu fui chamado, só que tá aí o problema. E uma dica que eu dou pra vocês, mesmo que vocês não saibam a stack que vocês estão se aplicando pra vaga, faz inscrição, cara. Faz inscrição, vai que você é chamado, vai que eles gostam de você na entrevista. Cara, eu fui chamado pra fazer a entrevista. Acredita nisso? E eu não sabia nada de React. Eu não sabia nem o que era. Eu ficava confundindo entre biblioteca e framework, pra vocês terem noção. Eu não sabia que React era um framework. Aí, cara, eu fui pra entrevista e, surpreendentemente, eles gostaram muito de mim. O que me deu uma esperança. Falei, nossa, será que eu tenho chance de ser contratado pra esse negócio? Aí, como eles gostaram muito de mim, falaram, pô, você parece um cara determinado e tal. Aí eu falei, mano, eu tenho chance de entrar nesse emprego. Quer saber? Eu vou assinar agora uma plataforma e vou debuiar o React. Dito e feito. Por quê? Porque na entrevista eles me deram um teste técnico.
O teste técnico eu tinha uma semana para fazer. Nessa uma semana, 3 dias eu debuguei o React. Falei, mano, eu vou preciso aprender isso pra ontem. Pá, fiz módulo 1, módulo 2, módulo 3. Pulei JavaScript, nem JavaScript eu sabia direito. Fui direto pro framework, pá, React. Pumba, fiz o projeto, entreguei e surpreendentemente entreguei no prazo. Só que aí que tá, quando eu entreguei, eu percebi que eu tinha feito algumas coisas erradas e não tava condizendo na página. Aí eu falei, putz, perdi de bobeira, mano. Estudei à toa, paguei o curso à toa, cara. Mas não, eles gostaram do meu código e gostaram que eu fui esforçado. Pô, o cara aprendeu em uma semana o bagulho que muita gente demora muito tempo pra aprender. E tudo isso porque ele quer entrar na nossa empresa. Aí eu falei, cara, é isso aí. Eles gostaram, me chamaram pra uma proposta. Quem sou eu pra não aceitar, né? E beleza, entrei como estagiário na empresa que eu tô hoje. Nessa de entrar como estagiário, aí vai aquele negócio, né? Se você vai querer ser efetivado, você vai precisar seguindo, sendo proativo, pegando tarefas. E nisso você vai evoluindo, cara. Você vai aprendendo mais. Eu aprendi React, aprendi Nest, PHP, Node, tudo isso lá no emprego mesmo. Por quê? Porque eu era obrigado a fazer as tarefas de lá. E não vai ter tarefa só de React, né, mano? Para estagiário, meio que a gente pega tudo, assim, meio que full stack quase. Só se a vaga for tipo estagiário front-end, aí não. Mas daí lá mesmo eu peguei todas as competências que hoje eu tenho e eu consegui uma efetivação lá. Hoje em dia eu trabalho no mesmo lugar e tudo isso porque eu resolvi dar a cara a tapa e sair do meu emprego, cara. É, realmente, se você tem um sonho, você tem que correr atrás, não tem o que fazer, senão eu ia estar lá até hoje se brincar, velho. Bom, mas basicamente foi isso a minha história. Eu queria compartilhar aqui no canal só pra deixar registrado, tanto pra mim quanto alguém aí perdido que esteja olhando o YouTube só esperando pra ver algum vídeo legal ou de algum jogo ou de alguma coisa e depara com o meu vídeo e fala: "Pô, gostei da cara desse cara, eu vou assistir esse vídeo". E daí você olhar e falar: "Nossa, parece com a minha situação atual. Será que eu devo seguir? Será que não?" E tem essa reflexão, entendeu? Mas é isso. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Vou tentar trazer mais conteúdo. Quero trazer mais falando sobre programação. Falei no outro vídeo sobre inteligência artificial. E eu tenho o primeiro vídeo do canal, na verdade, foi como instalar Poplar. Se vocês verem aí no canal, é como instalar Poplar no Windows aí. Muito louco também, pode assistir lá. É facinho de instalar. Acho que eu sou o único tutorial português que tem pra instalar Poplar, velho. Mas é isso, já se inscreve aí no canal, deixa o likezinho, comenta que fase da programação você está hoje, que fase da sua vida você está hoje, você tá seguindo seu sonho, você vai correr atrás, me fala se ajudei em alguma coisa. Mas é isso, valeu e tchau.